Prazer ter você aqui. O Tarcísio participou desse primeiro caso nosso aí, que é uma neoplasia neuroendócrina do ilho. Ele que operou o paciente e muitas das informações de cirurgia ele vai passar aqui para a gente durante a apresentação. É super importante a presença dele e não é por coincidência que ele está aí como moderador, não. É porque ele, como eu disse, ele esteve presente em todo o desenrolar do caso, me mandou a anátomo patológica, me mandou a imunistoquímica e é isso. Já tenho coisa suficiente para fracassar. Bom, seguindo aquilo que a gente combinou, né? Que toda primeira... Agora era terça, mas eu tive que passar para quarta-feira, porque o Bruno Beber me pediu para trocar com ele o dia do hospital. Então, a gente vai fazer essa reunião toda primeira quarta do mês. A gente vai discutir caso clínico do hospital, às vezes também pode ser até caso clínico fora do hospital. E eu queria deixar claro uma coisa aqui, que essa reunião não é minha, não. A reunião é de radiologista. O radiologista que quiser apresentar um caso aqui, ou o clínico que quiser apresentar e tiver algum aspecto radiológico para discutir, está aberto. A sessão não é minha, gente. Eu estou aqui por causa porque, infelizmente, eu pedi a alguns colegas aí para preparar alguns casos que eles tivessem e ninguém se manifestou. Então, eu peço aí que quem... principalmente os radiologistas da Unimed, e ajude aí durante o ano a apresentar algum caso, porque assim, os casos que eu vou apresentar vai ser mais de tórax e abdômen, né? Então, às vezes tem caso de neuro, às vezes não, tem um monte de casos de neuro que a gente pode discutir aqui, caso de músculo esquelético, tá bom? Então é isso. Então, na nossa primeira reunião, nós discutimos abscessos hepáticos simulando metástases. O segundo caso foi uma larva migna visceral. Esses dois casos aqui, a gente ressaltou muito a importância da indicação clínica no pedido de exame, né? A gente viu o desenrolar desses casos, que se não fosse o pedido de exame, a gente não fazia, não chegava no diagnóstico. E hoje, deixa eu fechar aqui. E hoje nós vamos discutir a neoplasia neuroendócrina do ilho, e um caso de pancreatite autoimune, todos os dois lá do hospital, que são duas patologias que a incidência tem aumentado muito, muito nos últimos tempos. A gente tem visto muito isso, essas duas patologias, coisas que a gente não via antigamente. Para vocês terem ideia, o diagnóstico de neoplasia neuroendócrina está chegando perto das autópsias, 10% das autópsias, e a gente está chegando perto disso. Isso é sinal que os métodos de diagnóstico melhoraram, né? E está nos permitindo fazer esse diagnóstico. Vamos lá, então. Então, eu botei caso 3 aqui, porque é o caso 3 dessa sessão, né? 1, 2, 3 agora. Vamos começar aqui. É uma paciente do sexo feminino, 74 anos. A indicação clínica do exame que eu fiz no pronto-socorro era dores abdominais difusas de forte intensidade, com piora hoje, no dia que ela fez o exame. Ela tinha ido outras vezes ao PS pelo mesmo motivo, e ela relatava que tinha que fazer um acompanhamento de um cisto em mesentério em exames feitos no Rio de Janeiro. E era uma paciente que tinha feito uma colecistectomia relativamente recente. Essa paciente foi paciente do João Henrique, lá de Alegre, João Henrique Espinosa, ele está aí com a gente, também pode colaborar com algumas informações a respeito. Então, essa paciente fez uma tomografia. Já no scout lá da tomografia, a gente já via que ela tinha uma obstrução intestinal. A gente vê aqui alças distendidas, as pregas mucosas aqui, as válvulas coniventes bem demonstrado aqui, de tipo empilhamento de moeda. A região central do abdômen, que fala que essas alças eram de intestino delgado. Os cólons aqui estão na periferia, aqui, não tem distensão, mas só pela radiografia aqui a gente já via que era um quadro de obstrução intestinal. O calibre dessa alça aqui é maior que 3, é assim que a gente define, né, se tem distensão ou não, e localizado centralmente no abdômen. Aí, isso aí foi só a radiografia de... A outra coisa que eu já tinha falado, aqui tem os clipes de colecistectomia que ela havia feito relativamente recente, eu não sei dizer bem a data.
Aí nós fizemos a tomografia dela e a tomografia confirmou os dados da obstrução intestinal, na suboclusão intestinal. Você vê aqui as alças distendidas com níveis líquidos do interior, né? Várias alças aqui, todas essas alças estão distendidas. A gente fez uma reconstrução aqui mostrando que realmente essas alças tinham uma distensão bem importante, né? Então, confirmando o achado da radiografia que mostrava a obstrução intestinal. Uma coisa que a gente notou também é que o seco, aqui é o seco, cólon ascendente, esse aqui é o ilho distal estava de calibre normal. Então, essa obstrução era a montante do ilho distal. Então, esse segmento dele aqui estava de aspecto normal, esses aqui tudo distendido, a montante desse ponto. E o que a gente observava nesse paciente, o que a gente observou nesse paciente foram 4 lesões, são lesões parietais, né, na parede da alça. Essas lesões captavam o meio de contraste, então tem essa lesão aqui na parede da alça, e essa lesão aqui, essa lesão inclusive tem uma calcificaçãozinha central aqui, ó, e essa outra lesão aqui. Então eram 4 lesões que a gente identificava na tomografia, e a que estava causando a obstrução intestinal dela era provavelmente essa daqui, tá? Mas não só tinha uma, vocês veem que tem várias lesões parietais. E aqui mostrando, então, a primeira lesão que foi vista, depois nós vamos discutir o aspecto de apresentação dessa lesão aqui. Tinha essa lesão. Repare que todas essas lesões, elas têm um forte realce ao meio de contraste, mais ou menos equivalente ao realce da aorta aqui, ó. Eram lesões hipervasculares que a gente chama, né? Aqui a outra lesão, aquela com a calcificaçãozinha central, a outra lesãozinha aqui, ó. E, além disso, ela tinha uma massa no mesentério, uma massa com calcificações nessa massa, uma massa que tinha uma reação desmoplásica, você viu que os vasos convergiam para... E baseado nisso, então aqui a gente vê as alças distendidas, então a gente vê 4 lesões hipervasculares no segmento de jejum distal, ilho proximal, mais a massa mesentérica com uma reação, uma massa espiculada com calcificação no mesentério. Ali, essa aí é uma reconstrução, mostrando aquela massa, a massa mesentérica com calcificação, né? E a gente vê uma convergência de vasos para essa massa do mesentério. Eu estou mostrando essas imagens aqui, que o fígado dela, ó, não tinha nada nessas imagens, o fígado normal, tinha uma hérniazinha de hiato aqui, mas o fígado tinha um realce normal, a gente não via lesões hepáticas. Bom, baseado nesses achados, a emissão do laudo foi da seguinte forma: lesões parietais sólidas e estenosantes na transição jejum ileal e ilho proximal, determinando suboclusão intestinal. Há uma lesão mesentérica adjacente com calcificações centrais, devendo representar comprometimento secundário. Considere a possibilidade de tumor primário do delgado de linhagem neuroendócrina, carcinoide, com comprometimento secundário mesentérico nodal, que era aquela massa lá do mesentério. Tinha uma hérnia hiatal e tinha um cisto cortical também, mas o que interessava era isso aqui. Então, a gente fez a hipótese de carcinoide. Essa paciente, igual eu falei para vocês, ela tinha feito uma colangio-ressonância uns tempos atrás por causa de sintomas vagos. Essa colangio, quem pediu foi o João Henrique. O João Henrique lembra desse caso. Eu não estou conseguindo ver a data aqui, que está em cima, aqui é 29/11/2019. Foi logo depois que ela fez a colestectomia, o João pediu uma colangio dela, porque ela estava suspeitando até que ela tivesse cálculo residual. Então, repare a data aqui, 2019 ela fez essa colangio. E eu resgatei esse exame dela, e lá em 2019, a gente via lá no fígado 3 lesões. Ó, essa lesão aqui, ó, essa lesãozinha aqui na difusão, essa outra lesão aqui, ó,
no lobo esquerdo, e uma outra lesão aqui no lobo direito. Então, ela tinha 3 lesões, que na época a gente não ficou meio em cima do muro dessas lesões, a gente não sabia bem o que representava, né? A gente fez o contraste para ela, aqui a fase sem contraste, aqui a fase com contraste, a gente via que essas metástases não, essas lesões, vamos botar por enquanto como lesões nodulares, então, ela tinha umas lesões nodulares aqui que captavam bastante o meio de contraste, então ela tinha pelo menos 2, uma aqui e outra aqui. Aqui é a fase sem contraste, né? Essa aqui é a fase com contraste nessa mesma topografia, tá? E eu queria que vocês vissem a data desse exame, foi em 2019. Ela tinha, além disso, ela tinha a lesão aqui, né, que era hipervascular, ou seja, ela realçava muito ao meio de contraste e tinha até um distúrbio de perfusão aqui, ó, no lobo adjacente a essa metástase. Depois nós vamos comentar sobre esse distúrbio de perfusão aqui, por que ele acontece. Aí o Tarcísio operou essa paciente, né, Tarcísio? E aqui é a peça cirúrgica. Essa peça cirúrgica, cada tesourinha dessa daqui é uma lesão que ele encontrou, uma lesão aqui, aquela lesão do mesentério, a lesão de alça aqui, a outra aqui e a outra aqui, né? Então, a gente, correlacionando com a tomografia, a gente viu o seguinte, ó, aquela lesão do centro da peça cirúrgica aqui era a lesão mesentérico-nodal, essa lesão em curva aqui, ó, que vocês veem aqui na parede, ó, era essa lesão aqui, essa lesão aqui, ó, pequenininha, era essa outra lesão aqui, e essa lesão aqui, ó, que aquela que determinava a obstrução intestinal, é essa lesão. Tarcísio, você quer comentar alguma coisa aí? Tem outra aqui ainda. Ah, tá. Negócio, você quer concluir, depois eu falo? Você sabe. Tá bom. Se você precisar, depois eu volto com a peça cirúrgica aí, tá bom? Tá ótimo. Então, essa daqui, na verdade, a que estava dando a obstrução era essa daqui. Qual era, Tarcísio? Era essa ou essa daqui? Essa, né? O Nicole tinha 2 lesões causando uma obstrução praticamente total. Então, era essa daqui essa e essa daqui. Exatamente. E essa daqui, ó. Tá? Aquela que tem uma calcificaçãozinha central aqui. Aí, bom, isso aqui era o que o patologista mandou para a gente, né, da peça que ele mandou para a gente, lá o Tarcísio que me mandou também. A gente vê que essa lesão, ó, é uma lesão de parede da alça, né? Ó, e era essa lesão aqui. Então, aqui é o lume normal, ó, é a parede normal, e essa lesão, a parede da alça aqui. Essa outra aqui, ó, essa outra lesão aqui, ó, na parede da alça também, ó, essa daqui, esse aqui é o aspecto normal, do lado normal, e essa daqui era essa lesão aqui. E essa aqui, ó, esse aspecto curvo aqui, que depois nós vamos voltar a falar disso aqui, ó, era essa lesão aqui, ó. Tá? Então, correlacionando as peças da patologia com a tomografia, a gente viu mais ou menos isso aí. Isso aqui é só para mostrar para vocês, é um caso de literatura, que é esse aqui, ó, esse aqui é um caso de literatura, esse aqui é um caso nosso, mostrando que o aspecto é bem parecido com o caso da literatura. Tá? Por que a gente pensou em neoplasia neuroendócrina nesse caso, né? Então, veja bem, a gente tinha alguns aspectos aqui tomográficos que faziam a gente pensar em tumor neuroendócrino. Primeiro, lesão sólida em curva na parede da alça. Olha a curvinha que essa lesão faz. Comportamento hipervascular dessas lesões, ou seja, ela realçava muito pelo meio de contraste. Ela tinha uma lesão mesentérica com uma reação desmoplásica ao redor. Olha como é que os vasos convergem para ela aqui. Isso aqui tudo quer dizer desmoplasia. E a gente já sabia, né? Acrescentando, na época a gente não sabia, mas acrescento aqui que havia uma metástase hipervascular no fígado. Tá? Uma daquelas que eu mostrei para vocês aqui. Então, alinhando esses vários achados aqui, a gente chega à suposição diagnóstica que isso era um tumor neuroendócrino. Tá? Então, isso aí, ó, é uma lesão
toda vez que a gente vê esse tipo de lesão, a gente tem que pensar em carcinoma neuroendócrino, em neoplasia neuroendócrina. Uma coisa que eu queria falar para vocês é que a denominação de tumor carcinoide, ela não usa mais tumor carcinoide para tumores neuroendócrinos gastrointestinais. O termo tumor carcinoide ele ficou só para tumores do pulmão. Então, falar carcinoide hoje para neoplasia neuroendócrina no abdômen já está caindo em desuso, certo? E tumor neuroendócrino também é outra forma errada de se falar. Hoje em dia, a denominação certa é neoplasia neuroendócrina, neoplasia neuroendócrina. Esse aspecto aqui, ó, desse aspecto em curva aqui, ó, ele é muito característico do carcinoide. Então, toda vez que tem radiologista aí que está na sala, toda vez que a gente pegar uma lesão em curva como essa daqui, ó, a gente tem que pensar em carcinoide. E foi uma das coisas que eu assim, mais pensei em carcinoide, foi por causa disso. Isso é o chamado de hairpin turn sign. O que é o hairpin turn sign? Eles falam que ele se assemelha a uma curva em 360 graus, ou grampo de cabelo, igual um grampo de cabelo. Então, aqui, isso aqui é um caso de literatura, ó, mostrando esse hairpin turn sign, né, que é esse espessamento curvo da parede. Ó. Então, olha aqui, ó, esse artigo aqui, eu até tirei desse canal Radiologia aqui, que é do Eiras, depois eu vou falar dele. Carcinoide, aqui, ó, ele está usando o termo carcinoide aqui, mas está errado, era de 2007 isso aqui. Ó. Na verdade, tem que ser neoplasia neuroendócrina intestinal, pode produzir uma curvatura da parede intestinal, que é chamada de hairpin turn sign. Esse kinking aí, essa dobra, ela resulta da infiltração e fibrose que esse tumor tem, tá? A reação desmoplásica que esse tumor causa. Então, nós radiologistas aí, não esqueça desse aspecto do hairpin turn sign, aqui mostrando uma peça, mostrando aquela curva que faz na parede da alça, tá? E aqui o caso de novo, né, mostrando o nosso caso e o caso de literatura aqui, ó, que é bem parecido, né? Ó. E aqui, ó, outro caso de literatura mostrando, ó, olha como é que é bem parecido. Então, pegou o caso desse aqui, desse aspecto de realce da alça e espessamento parietal, tem que pensar em carcinoide. E aqui foi o corte, foi a patologia, né, desse caso, que mostrou aqui, ó, a conclusão foi neoplasia neuroendócrina, então a conclusão foi neoplasia neuroendócrina, e se vocês observarem, o patologista botou uma observação cá embaixo, ó, sugerimos correlação imunohistoquímica para definição do comportamento biológico da lesão. Por que ele botou isso? Porque você tem que saber o grau desse tumor, tá? E ele foi, então, para... Isso aqui é o resultado da imunohistoquímica. A imunohistoquímica, então, mostrou ó, um tumor neuroendócrino grau 1, tá? Ver comentário, e ele faz o comentário aqui, que é justamente como a gente tem que classificar o tumor neuroendócrino. E a gente tem que saber dessa classificação, porque a gente guia tanto o prognóstico como o tratamento desse paciente, a gente se baseia no grau do tumor neuroendócrino. Então, como que a Organização Mundial de Saúde, a partir de 2021, ela classifica os tumores neuroendócrinos? Então, você tem o tumor neuroendócrino ó, bem diferenciado e o pobremente diferenciado. Dentro dos bem diferenciados, você tem o G1, que é o baixo grau, G2, que é o grau intermediário, e o G3, que é o alto grau. Então, todos eles aqui são bem diferenciados, mas o prognóstico desse aqui é diferente desse aqui. E como que a gente define o que é um baixo grau, o que é um grau intermediário, o que é um grau alto grau, ou seja, G1, G2 e G3? Isso é de acordo com o índice mitótico e um marcador de proliferação celular que chama Ki67. Então, quanto mais mitose tiver e quanto mais presente o marcador tiver, pior é o grau desse tumor. Então, você vai vendo aqui ó, que se você tiver menos de 2 mitoses, é grau 1, se você tiver de 2 a 20, grau 2, se você tiver mais de 20, grau 3. Tá? E esses pobremente diferenciados, a gente não chama mais de neoplasia neuroendócrina. Aí você chama de carcinoma neuroendócrino. Tá? Essa sigla aqui é em inglês, NEC,
neuroendócrino carcinoma, tumor neuroendócrino, grau 1, G1, G2 e G3. E que tem que ficar claro é que a neoplasia neuroendócrina grau 3, que é essa daqui, ó, e carcinoma neuroendócrino tem prognósticos diferentes. E, isso é bobeira, não preciso saber isso. Precisa sim. Todo mundo que mexe, que vai mexer com isso, tanto o cirurgião quanto o oncologista, como nós radiologistas, a gente tem que saber essa classificação. A classificação é relativamente fácil, né? Você vai receber e tem que saber interpretar essa classificação, tá? O diagnóstico final desse paciente foi neoplasia neuroendócrina multifocal do ilho, com comprometimento secundário, mesentérico nodal e com metástases hepáticas, tá? Agora, tem alguns artigos aqui na literatura, eu trouxe alguns artigos aqui, algumas imagens de artigo mostrando que as imagens são bem parecidas com o nosso caso. São tumores hipervasculares, realça muito, causando obstrução intestinal. Outro caso aqui, ó, e aqui, ó, mostrando a reconstrução, mostrando o tumor aqui dentro da luz, né, e uma baita de uma distensão abdominal delgadas da montanha. Né? Isso aqui é um artigo do AJR de 2019. Outros artigos, esse mesmo artigo mostrando, ó, aquela massa mesentérica, né, que é comprometimento mesentérico nodal, e repare como as alças convergem para essa massa aqui, ó, no mesentérico. Isso aqui é reação desmoplásica. Esse tumor ele tem muita fibrose, ele causa muita fibrose, então ele repuxa as alças para o lado dele, tá? Então a convergência de alça para esse comprometimento nodal. E aqui mostrando, ó, as lesões hepáticas dela, ó, são massas hipervasculares. Isso aqui é a fase arterial, isso aqui é a fase tardia, mostrando que ela realça muito na fase arterial, né? Tudo desse mesmo artigo aí. Aí tem algumas perguntas que a gente tem que responder nesse caso. Caramba, essa paciente ela já tinha esse tumor neuroendócrino lá em 2019. Como é que essa paciente está viva até hoje, né? Então, esse artigo aqui, ó, do Radiographics, de 2017, ele já falava, ó, os tumores carcinoides têm um crescimento relativamente lento e mesmo na presença de metástases, o paciente pode sobreviver por vários anos, né? Então, é um tumor insidioso. O João Sasso tem um tumor desse, o paciente está vivo já tem mais de 10 anos, eu acho que é o diagnóstico, né, João? E a sobrevida aqui em 5 anos, ó, ela é muito alta, né? 70% a 80%. Então, é um tumor que... Então, esse comportamento do tumor, ele justifica porque essa paciente ainda está viva, vamos dizer, sem tratamento, na verdade, porque ela não fez tratamento nenhum. E vocês vão ver lá, vocês viram lá que o grau dela era um grau G1, né? Era esse grau aqui, ó, aqui, ó, na imunohistoquímica, era grau 1, era o menor grau que tem deles, então ele tem um comportamento indolente, tá? Mas não é todo o carcinoide que vai ter esse comportamento, certo? Então isso explica por que essa paciente está viva. Ela tinha um tumor de baixo grau e isso pode acontecer. Outra coisa, vocês lembram lá que eu mostrei para vocês que ela tinha uma ressonância em 2019 que já mostrava as metástases hepáticas dela, uma aqui e outra aqui, né? E por que a tomografia, que foi feita em 2023 agora, não mostrou essas metástases? Eu estou mais ou menos no mesmo nível das ressonâncias aqui, ó, e você não vê metástase nenhuma aqui no fígado. Por quê? Pelo seguinte, a vascularização hepática ela tem duas suplências mais importantes, que é a artéria hepática e a veia porta. Então, a artéria hepática ela contribui com 25% da irrigação do fígado e a veia porta com 75%. Tá? Tem um terceiro fluxo aqui que eu não vou falar, que não importa agora. Mas o fígado ele é irrigado principalmente pela artéria hepática e pela veia porta. E o que acontece? Existem os tumores que eles são irrigados pela artéria hepática e outros que são irrigados pela veia porta. Então, se você quiser detectar esses tumores que são vascularizados pela artéria hepática, você tem que fazer estudo dinâmico do fígado. Essa paciente, nós não fizemos estudo dinâmico, por quê? Porque dor abdominal a gente não faz estudo dinâmico. Larissa, a gente não fez estudo dinâmico. A gente só estudou quando o fluxo chegou pela veia porta.
a gente teria que ter feito uma fase arterial, ou seja, você começa a injetar o contraste e 25 segundos após o início da injeção, 20 a 25 segundos, o sangue chega pela artéria hepática. Esse tumor, sendo irrigado pela artéria hepática, ele vai ser captado pelo tumor. Se você faz na hora que o sangue chega pela veia porta, ele já diluiu o realce do nódulo e você não consegue ver o nódulo. Então, ó, tem dois tipos de metástases hepáticas. Tem as metástases hipervasculares, que aqui, ó, estou mostrando aqui, que são irrigadas pela artéria hepática, e tem as metástases hipovasculares, que são irrigadas pela veia porta. Então, você vai ver mais na fase venosa. E a gente sabe quais são os tumores que são irrigados. Gente, o microfone aberto aí. Então, a gente sabe quais são os tumores que são hipervasculares, ou seja, são irrigados pela artéria hepática. Quais são eles? Ó, o primeiro deles aqui, o tumor neuroendócrino, justamente o nosso, né? Carcinoma de células renais, sarcoma e melanoma, alguns tumores de mama e raramente adenocarcinoma. E essas metástases, então, elas são melhores vistas a hora que o sangue chega pela artéria hepática, que corresponde mais ou menos a 20 a 25 segundos. E as hipovasculares, que a maioria das metástases são hipovasculares, na fase arterial você vê elas pretas. Por quê? Não está chegando sangue pela artéria hepática, está chegando sangue pela veia. E você vê melhor na fase venosa. Então, quais são eles? Os adenocarcinomas, que são a maioria das lesões metastáticas, e os carcinomas de células escamosas também. Então, elas são melhor vistas na fase portal e ela impregna menos que o parênquima hepático. Então, aqui o parênquima hepático, aqui está o contraste na veia porta, ela impregnou bem menos, ela ficou preta. Aqui não, aqui na fase arterial, essa metástase ficou branca, porque ela impregnou mais, chegou sangue pela artéria hepática e ela impregnou mais na fase arterial. Só para vocês terem uma ideia, olha, esse paciente aqui é um paciente que eu estou mostrando a fase, ele também tinha, isso aí é um caso de literatura, ele também tinha uma neoplasia neuroendócrina metastática por fígado. Na fase portal, você só vê isso aqui é o cisto, isso aqui não é nada, esquece isso aqui. Se você não faz a fase arterial, que é essa daqui, ó, olha que monte de lesão que você vê na fase arterial, tá vendo? Ó, todas essas lesões que a gente não via aqui. Então, a gente não viu essa metástase essas duas metástases dessa paciente, porque a gente não fez fase arterial. Repare como o sangue aqui, ó, como a aorta aqui, ó, tem bastante contraste nessa fase, porque o sangue está chegando pela artéria hepática. Tem outro aspecto aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, é o seguinte, olha essa metástase aqui, olha o distúrbio de perfusão que tem aqui em volta dela. Isso aqui são todos shunts artérioportais. Por que isso acontece? Porque essas metástases de tumor neuroendócrino, igual eu falei, elas têm muita reação dermoplásica, tem muita fibrose. E a fibrose que elas fazem em volta delas, elas fazem as fístulas artérioportais. Elas condicionam fístulas artérioportais. Então, esse artigo saiu ano passado, do Radiographics, de 2022, ele mostrando o seguinte, ó, os shunts artérioportais. Tem outro tumor que tem muita reação fibrosante, tem muita reação dermoplástica, que é o tumor do pâncreas, né? O adenocarcinoma ductal pancreático. E ele tem muita reação desmoplástica. Olha esse caso aqui. A gente fez uma tomografia, ele sabidamente tinha um câncer de pâncreas. Aí ele fez a tomografia que me mostrou esse monte de distúrbio perfusional aqui, ó, não mostrava os nódulos. E quando a gente fez a ressonância, olha lá, ó, isso aqui é do artigo lá. Aqui a gente vê uma metástase aqui, outra aqui, olha lá, as metástases aqui, ó. Então, essas metástases desses tumores que têm muita reação desmoplásica, elas fazem esses distúrbios perfusional, que são os tal dos shunts artérioportais pela reação desmoplásica, né? Então, se você, por exemplo, pegar um paciente com câncer de pâncreas e fizer uma tomografia dele e ver esse monte de shunt artérioportal aqui, você pode jurar que tem metástases nesse fígado aí, embora você não esteja vendo as metástases. E outra, assim, para finalizar, eu queria
trazer um artigo aqui para você, para vocês, que é muito frequente você ter, muito não, pode acontecer de você ter tumor neuroendócrino sincrônico, ou seja, no ilho e no pâncreas. Aqui é um caso onde ele tinha um tumor na cabeça do pâncreas e tinha um tumor lá no ilho distal, quase dentro do seco aqui, ó. Aqui o PET mostrando, então, ó, os dois tumores, um no pâncreas e outro no ilho distal. Então, essa associação de sincronia de tumor neuroendócrino no pâncreas e no ilho é uma situação que a gente, toda vez que pegar tumor neuroendócrino, a gente tem que procurar se tem tumor neuroendócrino em outro local. E, além disso, o tumor neuroendócrino, os peptídeos secretores e os fatores de crescimento produzidos pelos tumores neuroendócrinos, ele influencia no crescimento tissular, tá? E, consequentemente, ele causa transformação de células sadias em células neoplásicas. Então, a neoplasia neuroendócrina, ela induz crescimento de outros tumores, não só o neuroendócrino. Ela pode induzir o crescimento de outros tumores. Esse caso aqui é um caso de literatura, uma mulher de 29 anos que deu entrada no pronto-socorro com dor abdominal incólica progressiva e distensão abdominal, vômitos intermitentes e obstrução há 14 dias. Perda de peso e apetite, perda de apetite e peso não aferido. Aí foi feita a tomografia dela, ela tinha uma massa no cólon descendente, uma massa que obstruía o cólon ascendente, esse aqui é o cólon distendido, causando obstrução intestinal, tá? Então, ela tinha esse tumor aqui, que era um adenocarcinoma, mas aqui no apêndice, ela tinha um tumor neuroendócrino. Então, essa associação de tumor neuroendócrino com outros tipos de tumores, principalmente tumor coloretal, é uma situação que a gente tem que ficar atento. Certo? Então, aqui, só para recordar para vocês, tumores primários sincrônicos são definidos como 2 ou mais tumores de tipo histológico diferente descoberto em um paciente ao mesmo tempo ou em período de 6 meses. Então, pontos de aprendizado. A neoplasia neuroendócrina ela tem igual frequência em homens e mulheres. Geralmente, a idade de acometimento é 55 a 65 anos. A maioria é maligno e produtor de serotonina. Calcificação, igual a gente viu no nosso caso aqui, pode vir em 70%. As metástases, principalmente para os gânglios do mesentério, para o fígado. A clínica que o paciente vai ter é de obstrução intestinal, injúria vascular ou sangramento intestinal. Aquilo que eu já falei várias vezes para vocês, ó, desmoplasia, espessamento parietal assimétrico, curvatura intestinal em grampo de cabelo, aquele Herpin-Turner sign, hipervascularização e restrição à difusão quando é por ressonância. Metástase ganglionares mesentérica com desmoplasia, lembra daqueles vasos confluindo para a lesão, hipervascularização dessas metástases e restrição à difusão na ressonância. Então, esse aí era um caso de o caso foi fechado, então eu trouxe alguns pontos de aprendizado aí para a gente. E é uma situação, gente, que a gente tem visto cada vez mais, tá? Tarcísio, quer fazer alguma ponderação aí que a gente vai passar para o próximo? Ô, Nicole, vou sim. Então, a minha história com essa paciente, ela iniciou na terça-feira do dia 7 de março. Eu estava lá fazendo uma rotina em João Monteiro e fui chamado para responder um parecer. Paciente com dor abdominal, falei, beleza, fui lá. A história de que ela me passou, que ela já tinha uma dor abdominal já crônica, tipo cólica, recorrente. Tinha essa história de uma pós-colecistectomia por vídeo e estava investigando com o Dr. João Henrique, né, esse quadro de dor. E ela falou que essa dor é crônica, mas o que piorou foi na segunda, dia 6 de março, essa dor ficou mais acentuada e teve vômitos e diarreia associada ao quadro, além de distensão abdominal. Examinei a paciente, tinha dor e distensão importantes, fez um raio-x de abdômen agudo, mostrava distensão delgada, aquela imagem que o Nicole mostrou aí, a gente viu também na João Monteiro, isso na terça-feira. Aí eu orientei a tomografar a paciente. Aí a filha comentou que ela tinha Unimed. Eu sei que na quinta-feira, dia 9, no meu sobreaviso, eu fui chamado para avaliar a paciente na Unimed. Então, a minha história começou lá em João Monteiro.
Aí, diante dessa possibilidade de tumor neuroendócrino, que o Nicole tinha feito tomografia, comecei a discutir o caso com o Nicole, João Henrique, e Nicole lembrou, né, dessa colangio-ressonância de 2019, dessa observação, né, de nódulos hepáticos, e o Nicole até comentou, Tarcísio, diante desse quadro suspeito de neoplasia neuroendócrina, de intestino delgado, com aquelas imagens de 2019, deve ser metástase hepática. Pode fazer um inventário importante a nível hepático, deve ter metástase. Bom, então partir para uma cirurgia oncológica, né? Diante de todos esses dados e com o laudo Nicole, né, já fui para a cirurgia oncológica. O que eu identifiquei na hora lá, né? Ela tinha pelo menos 4 lesões, né? Bem assim, identificáveis. Aí está a peça aí, Tati. Isso aí. Ela tinha uma lesão bem assim, estenosante na transição jejum-leal. Tinha uma também com estenose importante já no ilho distal e no meio do caminho tinha mais 2. Então, 4 lesões, mais esse gânglio aí, né, no mesentério. E o meu filhão chegou aqui agora para participar da reunião. A flamenguista. Bom, quem foi que chegou, Tarcísio? É o caçula, Antônio Vitor. Ah. Aí parti para a cirurgia oncológica. Só um minutinho, calma aí. Bom, parti para a cirurgia oncológica, fiz uma enterectomia, uma linfadenectomia e uma anastomose primária. Bom, a paciente no inventário da cavidade não tinha carcinomatose peritoneal, não tinha ascite, mas tinha nodulações na superfície hepática, principalmente no segmento 7, né? E no segmento 2, lobo esquerdo, tinha uma lesão grande de mais de 2 centímetros de diâmetro. E aí, né, juntando o quadro clínico, a gente suspeitou de ser realmente metástases hepáticas. A paciente evoluiu bem no pós-operatório do ponto de vista cirúrgico, teve alta sem complicação, para segmento ambulatorial. Na internação, eu até discuti com a médica assistente, a Mariana, oncologista, e ela até me perguntou por que eu não abordei as metástases hepáticas, ou as possíveis metástases hepáticas. Eu até falei com ela que eu não tinha esse dado. Nicole comentou na tomografia, ela não tinha fase arterial adequada, nem foi visto metástase. Então, assim, eu não tinha um estadiamento adequado, né, para fazer ressecções de uma metástase ou outra. Podia ter mais metástase mais profunda, e eu fazer ali uma paliação desnecessária, né? Nem sei se seria uma paliação. Então, a cirurgia foi feita essa enterectomia com anastomose primária, com linfadenectomia. Vocês viram no laudo, né, que foram ressecados 56 linfonódulos com 17 acometidos. Somente esse grandão aí, de 2,8 centímetros de diâmetro, se eu não me engano. Como o Nicole comentou, né, apesar de ser uma entidade rara, né, 1 a 2% desses tumores aí gastroenteropancreáticos, eu já operei 3 em 4 meses, 2 de pâncreas e esse intestino delgado. Já atendi mais 1 ou 2 no consultório também. Então, assim, com os métodos diagnósticos hoje, endoscópico, de imagem, está tendo mais diagnóstico. E, assim, um caso que chegou no plantão. Pode ser qualquer outro cirurgião e a gente tem que começar a entender esses tipos de tumores que a gente pode pegar a qualquer momento também, até na urgência, não só na cirurgia letiva. Então, só para vocês verem que o grau do tumor dela era muito baixo, nós repetimos a ressonância dela recentemente, depois da cirurgia, o Tarcísio pediu uma nova ressonância dela, e ela continuou exatamente com aquelas mesmas metástases, do mesmo tamanho e no mesmo lugar. Não apareceram novas, então você vê que é uma evolução bastante indolente. Eu queria abrir aí para o João Henrique falar alguma coisa também, porque ele escreveu aqui no chat, e ele participou do caso, essa paciente era dele. Você consegue aí, João, falar? Está com áudio? Está com... João? Acho que o João está com problema de entrar lá, mas eu vou ler o que ele colocou aqui, ó. Quando a gente fez aquela primeira ressonância dele, eu liguei para ele e falei, João, tem uns nódulos estranhos aí no fígado, cara. Eu já tinha ultrassom falando que era hemangioma. Eu falei, cara, isso não é hemangioma, não. Nós fomos hemangioma atípico, vamos fazer um controle dela. E o João botou aqui no site, no chat, e em julho de 2021 ele solicitou uma nova ressonância para reavaliar aquele nódulo visto em 2019
Infelizmente, a paciente não realizou o exame e não retornou mais no consultório dele. Tá? Nicole, deixa eu fazer uma pergunta. Gedião. Vai lá, Gedião. Esse tumor, Está falhando o seu áudio aí. esse tumor multifocal aí, em vários locais, metástases hepáticas e tal, é um tumor neuroendócrino grande. Ele não Está falhando o seu áudio, está ruim, Gedião. Bom, vou tentar. Havia alguma alteração metabólica nessa paciente? Esse tumor produzia alguma coisa, aparentemente? Rapaz, não deu para ouvir o que você falou, não. Falhou muito o seu áudio. Tá, então Ô, deixa. Nicole, Nicole, está me ouvindo? Pô, você eu estou, tranquilo. Então, o doutor Gidião falou que é um tumor grande, assim, multicêntrico, né? E com metástase, se esse tumor produzir alguma substância, né? Algum peptídeo aí, se a gente tinha isso documentado, alguma coisa nesse sentido. Eu tive dúvida, quando eu examinei lá em João Monteiro, ela abriu o quadro de diarreia também na segunda-feira. Eu pensei, será uma diarreia paradoxal, né? Pós-obstrução intestinal, ou um acinocarcinose, né? que tem diarreia na síndrome, e ela com metástase hepática, é mais comum, né, ter acinocarcinose do que quem não tem metástase, né? Então, eu fiquei em dúvida, certo? Se ela teve acinocarcinose ou não. Ela não referia diarreia antes, começou naquela semana. Mas eu fiquei em dúvida ali se estava dentro do contexto da acinocarcinose ou não, que ela tem condições para ter, né? Doença do intestino delgado, com metástase hepática, né? Tudo para ter, assim, né? É importante falar aqui que o tumor neuroendócrino do intestino delgado é um pouco diferente do tumor neuroendócrino do pâncreas. O tumor neuroendócrino do pâncreas, aí a gente tem o insulinoma, o gastrinoma, o vipoma, o insulinoma, né, que eu já falei, o glucagonoma, né, esses produzem, mas eles são geralmente localizados no pâncreas, esses tumores produtores Mas a sua descrição diz que a maioria deles produz serotonina. Tarcísio, traduz aí que eu não ouvi, não. Não, o Nicole comentou sobre a produção de serotonina, até causando acinocarcinose. Uhum. Serotonina, inclusive, ela é usada para fazer, baseado na produção de serotonina, que a gente faz os PETs, né, o PET-CT, com substância ácida por serotonina. Pitaco do cardiologista que pode? Pode ir. Esses tumores, né? Obrigado, viu? Valeu, Gidião. Obrigado por participar aí. Esses midgut, hindgut, né, que a gente vê aí dos tumores neuroendócrinos, né, tem que a gente pensar que essa produção de serotonina, ela pode ter atuação em coração direito, né? Então, são pacientes que é raro, não é exatamente o mais comum, mas é raro, mas você pode ter destruição de válvula tricúspide, válvula pulmonar, né? E evoluir com insuficiência cardíaca. Então, não sei se o paciente tem eco, mas é uma coisa a pensar nesses pacientes também. Beleza, vamos lá para o caso 4? Então, vamos lá. Isso aqui o caso 4 é o seguinte. Caso 4, eu pedi para vocês um pouquinho de paciência, que eu tenho que entrar e abrir as imagens, tá bom? Isso aqui era um paciente de sexo masculino, 73 anos, dores abdominais difusas, emagrecimento e icterícia. E o médico que pediu a ressonância desse paciente interrogou lá, CA de vias biliares? Então, a clínica dele era de icterícia, emagrecimento e dor abdominal difusa no paciente de 73 anos, masculino. Eu vou parar aqui um pouquinho a apresentação para mostrar os aspectos de imagem desse paciente. Então, vamos lá. Estão conseguindo ver as imagens aí? Ainda não. Hein? Não. Está aparecendo as imagens na tela aí para vocês ou não? Não. Só do lado ali à esquerda. Não projetou, não. Espera aí, deixa eu... Agora sim. Agora tá? Então, o que esse paciente tinha? O que a gente via no exame dele? Aqui é uma sequência T2, e aqui é uma sequência T1, e aqui é a colangio desse paciente. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê um pâncreas aumentado de tamanho, né?
aqui eu estou passando as imagens juntas aqui, ó, essa aqui é uma sequência T2 e uma sequência T1. É um pâncreas difusamente aumentado de tamanho, tá? Ó, você vê aqui o pâncreas, ó, aumentado de tamanho. A gente vê o ducto pancreático aqui no meio, ó, principal. E o que a gente chama atenção nesse pâncreas? Ele tem um aumento difuso. Ah, como é que eu sei que ele tem um aumento difuso? Tem que medir. Você medindo daqui até aqui, se for maior que 3, é aumento do diâmetro pancreático. Outra coisa que chama atenção aqui é que nessa sequência T1 aqui, o pâncreas, ele é o órgão que fica mais branco. Olha o fígado aqui como é que está branco. O pâncreas, num paciente normal, ele fica mais branco ainda que o fígado. Então, você vê que ele está todo preto, tá? Isso é sinal que ele tem inflamação. Um pâncreas aumentado de tamanho, tá? E outra coisa que a gente vê aqui, ó, é que tem uma dilatação burral da via biliar. Então, aqui a gente vê, ó, na colange, a gente vê, então, ó, que o ducto, o colérico chega aqui, estreita o calibre aqui, ó, ele mergulha aqui dentro, ó, você vê que não é um stop cerrado, é um stop aqui, ó, ele vai afilando gradativamente. Tem um ducto pancreático aqui na colange, ó, cheio de irregularidades, né? Aqui, ó, o pâncreas, na sequência tem um aumentado de volume, com hipossinal, que a gente chama, ele tinha que ser até mais branco que o fígado, que é o sinal normal do pâncreas. E o que a gente dá para ver nesse paciente ainda é... Peraí. Seguindo. Tem outra coisa que a gente vê aqui, ó. Além disso, eu queria que vocês notassem, ó, em volta da aorta aqui, essa aqui é a aorta, ó. Aqui tem um tecido em volta da aorta, tá? Ó, tecido que reveste essa aorta aí, ó. Então, ele tem alteração do pâncreas, mais esse tecido que reveste a aorta. Você vê que ele tem um aspecto de dilatação, compromete o ducto pancreático distal, o colérico distal. Eu gostaria muito que vocês gravassem essa imagem desse biquinho aqui, que esse biquinho aqui fala a favor de pancreatopatia inflamatória. É o que a gente chama de sinal do mergulho do ducto, tá? E essa irregularidade, essa discreta dilatação do ducto pancreático principal com uma certa irregularidade do contorno desse ducto. Tá a outra imagem aqui. Eu acho que eu vou ter que parar aqui. Tá aqui, peraí. Bom, não estou conseguindo, não. Está compartilhado para vocês ainda as imagens? Está aparecendo, sim. Está aparecendo aí. Então tá, eu vou tentar mostrar nessas imagens aqui o que mais dá para ver. Então, aqui é isso que a gente viu, que tinha um processo obstrutivo do colérico distal. Isso aqui, a gente, então, fez a... Eu vou mostrar tudo aqui, fica mais fácil. Eu tinha separado tudo, vai demorar um pouquinho mais, peço um pouquinho de paciência para vocês verem. Aqui, ó, uma sequência de fusão, que a gente vê... Vou separar aqui. A gente vê a sequência de fusão. Olha como que o pâncreas brilha nessa sequência de fusão. Olha como é que ele fica brancão, branco, tá? Totalmente aumentado de tamanho. No mapa de difusão, você vê que ele fica preto, é sinal que ele realmente restringe a difusão. Olha como é que ele fica preto aqui, branco aqui. Então, ele tem uma restrição à difusão, tá? Mas o que a gente pode chamar a atenção aqui? Lembrem daquele acometimento do segmento distal da aorta, que é um tecido que reveste a aorta, é tipo uma fibrose retroperitoneal. A colange dele, aquele aspecto do ducto obstruído, mas não uma obstrução cerrada, é a irregularidade do ducto aqui. Mas o quê? Então, aqui é uma fase sem contraste, mostrando que esse pâncreas está pretão, né? E aqui a fase dinâmica do estudo dele. Peraí. Que é a fase sem contraste, a fase arterial, a fase portal e a fase de equilíbrio, a fase tardia. Então, aqui, ó,
a fase com contraste, mostrando, ó, a dilatação de via biliar, olha como é que essa dilatação, olha como é que as vias biliares estão dilatadas. Aí chega aqui embaixo no óleo pâncreas, o pâncreas aqui, ó, aumentado de tamanho. Olha, eu queria que você chamasse atenção para esse aspecto aqui, ó. Olha o colédoco distal, olha o espessamento parietal com realce que ele tem aqui no final, ó. Todo esse branquinho em volta Doutor, aqui a é imagem real. está congelada, tá? Todas elas? Só tá ficando na imagem do colângio. Tá congelada a imagem. Então, tá errado aqui, só um minutinho. E agora? Agora alterou. Tá vendo aí as imagens agora? Sim, Tá 4 imagens, correto? É isso, tá mexendo as imagens, certo? Isso, está sim. Então, ó, então a gente vê aqui o pâncreas, então a fase sem contraste, a fase arterial, a fase portal. Eu queria que vocês notassem esse aspecto aqui, ó, do colédoco distal, onde ele sofre uma redução de calibre, ó, tem um realce bem acentuado na porção distal do colédoco, o ducto pancreático dilatado. E o que a gente observa é que esse pâncreas, na fase tardia, ele realça bem mais do que na fase arterial. Então, isso quer dizer que ele tem fibrose nele, né? Isso é típico de fibrose, ou seja, realçar tardiamente, tá? Mas o quê? Aquele tecido lá, ó, em volta da aorta, ó, ele tem o mesmo comportamento. Aqui está a aorta e tem aquele tecido aqui, ó, em volta da aorta, ó. Ele realça lá na fase tardia, tá? Deixa eu ver se dá para tirar mais alguma coisa aqui. Depois eu volto. Qualquer coisa eu volto. Então, baseado nesses... Só um minutinho. Baseado nesses... Voltou a compartilhar a apresentação aí? Voltou sim, doutor. Então, baseado nesses achados aí, a médica que deu o laudo dele botou o seguinte, ó, foi lá do dia 14/10/2020, ó, esse exame que ele fez. As alterações difusas do parênquima pancreático determinam acentuada dilatação das vias biliares a montante e leve ectasia do ducto pancreático principal. Pancreatite autoimune deve ser considerada como diagnóstico diferencial, correlacionar com os dados clínicos laboratoriais, sobretudo com os níveis séricos de IgG4. Espessamento irregular e realce parietal do segmento distal da aorta, lembra lá, ó, não é descendente não, aorta abdominal distal, sugerindo alteração inflamatória. Também considerar a possibilidade de doença relacionada a IgG4, certo? Eu vou apresentar aqui para vocês agora algumas imagens da pancreatite autoimune, que são assim, tudo que a gente tem que saber sobre imagem em pancreatite autoimune. E esses slides, eu te dei um print de tela na apresentação dessa aula aqui, que é do Antônio Eiras. O Antônio Eiras, ele é o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é um especialista em abdômen, para mim é o cara que mais ensina abdômen, que mais sabe abdômen no Brasil. E eu dei um print de tela e tudo que eu for falar aqui é baseado nessa aula que ele deu. Quem tiver interesse de ver essa aula, entra lá, ó, no canal dele, que é Canal Radiologia, é uma aula de graça, tá? Ele é médico da Rede D'Or também, lá do Rio, e eu vou passar alguns aspectos dessa aula e mostrar a semelhança dos achados dessa aula dele com a semelhança dos nossos achados. Então, ó, um pouquinho sobre doenças relacionadas a IgG4. A doença relacionada a IgG4 foi descrita em 2003 e é uma condição fibroinflamatória multissistêmica, tá? Os órgãos afetados apresentam tipicamente um infiltrado inflamatório linfoplasmocitário rico em IgG4, imunoglobulina G4. Afeta pâncreas, principalmente, vias biliares, rins, retroperitônio, glândulas salivares, pulmão e tireoide. Embora o processo fibrosante possa levar à destruição tissular, tipicamente o processo inflamatório responde à terapia com corticoide. É mais prevalente em homens, 85% em homens, o acometimento em idade mais avançada, geralmente acima de 60 anos, e tem uma excelente resposta ao corticoide e
esse paciente não tem doença inflamatória intestinal, porque às vezes isso pode confundir com a colangite, com a CEP, né, com a colangite esclerosante primária. Então, esse paciente acometido por essa doença são geralmente homens acima de 60 anos e essa doença responde muito bem ao corticoide. As manifestações, ó, icterícia obstrutiva, como foi o nosso caso, pouca dor abdominal, nosso paciente também tinha, pancreatite autoimune, em 92% se manifesta com pancreatite autoimune, aumento dos níveis séricos de IgG4 em 75% dos casos. O diagnóstico você vai fazer com biópsia da peça cirúrgica com histologia compatível, né? A IgG4 elevada no sangue e resposta terapêutica ao corticoide são critérios de diagnóstico, tá? Então, você viu, você viu lá que a doutora que deu o laudo lá colocou que era para correlacionar com os níveis de IgG4. Então, ó, os métodos de imagem, eles contribuem muito no diagnóstico da pancreatite autoimune. Então, o que é a pancreatite autoimune? Ela é a expressão pancreática da doença sistêmica relacionada a IgG4, tá? Então, vocês viram que o nosso caso ali, ele tinha comprometimento, além do pâncreas, ele tinha comprometimento da via biliar e do retroperitônio, com aquela fibrose retroperitoneal ao redor da aorta. Então, tem dois tipos de pancreatite autoimune. Um é o tipo 1, onde é uma doença sistêmica, com o pâncreas habitualmente cometido, mais acometido, e tem IgG4 aumentado. E tem o tipo 2, que é a doença pancreática apenas, e às vezes sem IgG4 aumentado. Então, mesmo na ausência de IgG4 aumentada, você não pode descartar a possibilidade de pancreatite autoimune, tá? Como que eu faço o diagnóstico da pancreatite autoimune? Os aspectos de imagem, a sorologia, o IgG4 é um IgG e anticorpo antinuclear, acometimento de outros órgãos que o nosso paciente tinha, uma histopatologia do pâncreas e resposta à terapia com corticoide. Então, olha onde que a imagem aqui contribui. Primeiro, os aspectos de imagem. Segundo, acometimento de outros órgãos. Então, nas imagens, você vai estudar outros órgãos. E na resposta à terapia. Depois eu vou mostrar para vocês como que foi a resposta desse paciente à terapia com corticoide. A doença extrapancreática existente na doença sistêmica relacionada a IgG4 tem a colangite autoimune, a dacroadenite, a cialodenite, a tiroidite, fibrose retroperitoneal, doença renal, que é bem comum. E aqui, ó, desse artigo de 2011, mostrando, ó, que depois do pâncreas, a via biliar é a mais cometida, pode acometer rim. Isso aqui é só uma sequência dos órgãos acometidos em ordem de frequência. Você vê aqui, ó, nós temos um paciente, que é o nosso caso, com retroperitônio acometido e com a via biliar acometida. Então, quais são os critérios de diagnóstico por imagem para pancreatite autoimune? Primeiro, a TC sem contraste, isso aqui é da aula lá que eu falei para vocês, do canal Radiologia. A TC sem contraste mostra uma lesão difusa ou focal hipodensa do pâncreas. Então, o pâncreas difusamente aumentado ou pode ser focal. Olha o nosso caso ali, ele tinha uma tomografia também, que ele tinha um pâncreas aumentado e hipodenso também. O segundo sinal, que é a redução difusa do sinal, ou seja, o pâncreas fica preto, na sequência T1, ele fica preto, mas heterogêneo, com vários foquinhos hiperintensos no interior aqui, ó. Olha o nosso caso aqui, ó, o pâncreas todo hipodenso. Aqui, ó, aqui tem um foquinho de pâncreas preservado, que não é acometido pela doença, que é só esse negocinho branquinho aqui, ó. Então, ó, batendo com os critérios de diagnóstico. Então, gente, ó, eu estava falando dos critérios de diagnóstico aqui para a gente finalizar a apresentação. Tamanho, né, do pâncreas está aumentado. As margens do pâncreas, elas ficam retificadas, ó. O pâncreas perde aquelas circunvoluções normais dele, ó. Aqui é o nosso caso, olha como é que a borda do pâncreas está retificada aqui, ó. O normal do pâncreas é você ver essas lobulações aqui, ó. Ele é meio lobulado o contorno, aqui é um contorno retificado. E na fase com contraste, a gente vê, ó, os flóculos de realce mais heterogêneo no meio aqui, ó. E, além disso, é aquilo que eu falei para vocês, o pâncreas ele sofre um realce predominantemente na fase tardia. Isso aqui é a fase arterial, isso aqui é a fase tardia. E isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó, um aspecto bem parecido com o nosso, aquele biquinho lá, ó, do ducto do colédoco. Aí chega aqui, ó, ele tem uma obstrução, mas tem um biquinho aqui, ó, que é o sinal do ducto penetrante, entendeu? Olha o nosso caso ali, igualzinho, ó. Olha o biquinho que forma aqui.
e a irregularidade do ducto que eu mostrei para vocês. Olha como é que o ducto está irregular. Tá? Aqui é outro aspecto de realce do ducto que o nosso não tinha. Aqui é aspecto do PET-CT com FDG, né? Que pode captar. A gente não tinha isso no nosso caso. E lembrar para vocês, ó, que a pancreatite autoimune, aqui é um pâncreas normal, aqui ela pode ser difusa, pegar difusamente o pâncreas, tá? Ela pode ser focal. Nesses casos de pancreatite autoimune focal, o diagnóstico diferencial com tumor, ele é bastante difícil, e ela, inclusive, pode ser multifocal. Ela pode ser pegar aqui, poupar uma certa área do pâncreas e acometer outra área do pâncreas lá. Então, é o seguinte, disso tudo aí, olha como é que é importante a imagem no diagnóstico da pancreatite autoimune. A gente não faz diagnóstico de pancreatite autoimune sem imagem, tá? Então, é super importante a imagem para a gente fazer esse diagnóstico, tá? Bom, desculpa aí o transtorno, o Tarcísio me ferrou a reunião. Obrigado, hein, Tarcísio? E era isso sobre pancreatite autoimune. Eu tinha uma coisa para mostrar para vocês, mas, infelizmente, com essa coisa que eu tive que reiniciar o computador, não deu para mostrar, que era o quê? Esses pacientes eles respondem muito bem a corticoide-terapia. E esses pâncreas desse paciente, quando você faz o corticoide, ele volta ao normal e, às vezes, sofre até uma atrofia difusa, inclusive podendo dar insuficiência endócrina e exócrina pancreática. Tá? Então, eu quis mostrar aí 2 casos. São 2 casos que a gente tem cada vez mais feito o diagnóstico. Pancreatite autoimune foi primeiro descrito em 2003, então, na época que eu saí da faculdade, nem se falava em pancreatite autoimune ainda. Então, é um negócio novo e crescente. Cada vez mais a gente faz esse diagnóstico. Tá? O nosso caso é bastante interessante, porque ele acomete 3 sistemas, né? O pâncreas, que é a pancreatite autoimune, 3 sistemas relacionados a doença esclerosante relacionada a IgG4, que ela comete o pâncreas, a via biliar e o reto peritônio. Tá bom? Então, era isso. A próxima reunião nossa vai ser na primeira quarta-feira do mês que vem, dia 3/5. E eu queria deixar aí aberta a discussão dos casos aí. Tá? Alguém quer falar alguma coisa aí? Escolhe, parabéns, cara, muito bom. Muito enriquecedores os casos e a forma como são apresentados são bastante didáticos. Parabéns, tá? Obrigado, Bruno. Paulinho, Tarcísio, parabéns, tá? Caso muito bom. E, como você falou, a gente tem aqui em Castelo um paciente que a gente já tem 7 anos com uma neoplasia neuroendócrina intestinal dessa daí. Você fez diagnóstico, está fazendo acompanhamento. E uma colangite esclerosante, acho que há uns 3 anos atrás, você fez um diagnóstico também, GG4. A gente, na época, eu trabalhava na Santa Casa, em Castelo ainda, e teve uma paciente com icterícia, foi feito o diagnóstico, a gente entrou com corticoide, ela melhorou, só que ela sumiu depois, não voltou mais. Mas muito bom, meus parabéns, são casos bem interessantes, bom para a gente aprender e estar sempre junto. Meus parabéns a você, Tarcísio, pela apresentação. Falou? Grande abraço. Obrigado, João. Um abraço. Nicole, tá me ouvindo? É Alzimaro. Alô? Alô? Sabe que o já saiu? Não, acho que não. Nicole pulou fora. Oi? Já pulou fora? Não, acho que está ali, mas está com o microfone desligado. Ah, tá. Esse ano eu peguei 2 casos de giste, mas os 2 foram mais simples, assim, 2 casos de fundo gástrico. Uma foi um paciente eletivo, foi ao consultório por conta de sintomas dispépticos. Tinha uma história que o pai morreu de câncer de estômago e ela ficou preocupada, com medo, uma paciente de 40 e poucos anos, e tinha uma lesão submucosa no fundo gástrico. Eu pedi uma ecoendoscopia, confirmou,
o GIST, foi feita a biópsia por ecoendoscopia, e ela foi operada, não tinha metástases, não tinha nada, operou, e hoje ela teve lá no consultório, está ótima, e o paciente está curado, né? E paciente jovem. E um outro caso, me chamaram para fazer uma endoscopia lá no Hospital Unimed, de uma paciente, uma senhora que estava internada com histórico de melena, e era um giste de fundo gástrico que ulcerou e sangrou. E essa paciente, como ela estava sangrando, ela acabou fazendo a cirurgia, fez também o rastreamento de imagem, era lesão restrita ao fundo gástrico, e como tinha sangrado muito e tal, ela precisou até ser transfundida, optaram por fazer logo a ressecção da lesão e não chegou a fazer a endoscopia nem nada, e só exame de imagem mesmo, assim, tomografia, e operou e ficou bem também. Então, realmente, não sei se foi coincidência, né? Foram 2 casos, assim, um depois do outro. A gente tem visto cada vez mais esses tipos de tumores no dia a dia, assim. Uma coisa que parecia que era tão rara, né? A gente tem visto mais mesmo. Isso aí. O diagnóstico de pancreatite autoimune também tem aumentado demais, né? É porque a gente começa a pensar no diagnóstico. Antigamente isso ficava sem diagnóstico. Verdade. Então, tá, mas foi muito bom. Eu só perdi um pedacinho por causa da estrada, né? Fiquei sem sinal, aí uma parte da palestra eu perdi, mas foi muito bom. Obrigado, Alcimar. Tá bom, um abraço. Espero que algum radiologista se prontifique aí a apresentar algum caso aí na próxima sessão, né? Isso aí. Porque, assim, dá um trabalhinho a preparar esses casos. Não, imagino. Verdade. Paulinho, Alzimar, boa noite. Oi, Isso boa daí noite. que está sendo feito, cada vez mais é diagnóstico, porque você está sabendo o que você está achando. Meu chefe falava o seguinte: se você encontrar um urural na rua, você não vai saber o que é, porque você nunca viu. Então, a gente, às vezes, deparava com casos bem semelhantes e não fazia o diagnóstico. Agora não, você tem o pessoal da imagem hoje ajudando muito mais, você tem hoje equipamentos com a melhor capacidade de resolução, você vê uns aparelhos de endoscopia, se você comparar com uns 10 anos atrás, às vezes você fala, pô, como é que a gente fazia o exame? Então você vai hoje cada vez melhorando mais o diagnóstico, isso daí é que é importante. E essa discussão, com casa cheia sempre, eu acho que é fantástico, cara. É assim, a gente sempre vai andar para frente mesmo. Não tem outro jeito, não. Você não isolado, hoje a gente não é mais nada. O pessoal está de parabéns, quem seleciona os casos, o pessoal que é do grupo do Centro de Estudos, começou lá com o Bruno, lá com discussões, isso aí que a gente precisa. Estimula todo mundo a ver, olhar, aprender. Muito bom. Meus parabéns, meu. Boa noite. Boa noite a todos. Então, na próxima sessão, se Deus quiser, estaremos juntos no dia 3 do próximo mês, nesse mesmo bate-horário e bate-local. Certo. Então tá. Sem o ataque hacker do Tarcísio, né? Isso foi engraçado. Tá bom. Tchau, boa noite. Boa noite para pessoal. todos Obrigada aí. pela Parabéns, participação. Nicole, parabéns, Tarcísio. Obrigado, Fantástico. meu irmão.